boas-vindas ao podcast Fala Casal. Eu sou Laura Pacheco. Eu sou Wesley Pacheco e hoje vamos abordar um tema que, na verdade, é um bordão, um slogan dele que eu peguei pra mim, porque somos uma só carne, um só e tudo, então eu já abracei. E aí, é algo que ele sempre falou há muitos anos. E aí ficou marcado. Também, e continua aplicando. Exato. Não delegue o que só você pode fazer. E aí eu aproveitei a oportunidade desse tema para também entrevistar e perguntar algumas coisas muito interessantes, né, da vida dele, porque não só como... Porque você não sabe algo que você está descobrindo, aí você quer saber, vai entrevistar, tudo bem. Não, é porque como esposa e que convive com ele todos os dias, eu sempre admirei muitas coisas, né? Coisas até que eu falo, não é possível, porque você sozinho aqui não tinha como fazer isso. A sua vida era para ser totalmente torta, era para tomar um outro rumo, mas eu vi que Deus foi misericordioso e bondoso com ele, né? Continua sendo. Então, eu que tô ele aqui possa... ainda pela misericórdia dele, que ele possa transbordar pra gente, que a gente possa aqui também estar aprendendo, né? Como eu aprendo todos os dias. E o fato de não delegar o que só você pode fazer é porque só você pode fazer e ninguém pode. Mas... E você não pode delegar essa responsabilidade que o próprio Deus te deu. E não tem dinheiro que compre, viu? E vamos trazer um versículo base aqui que tá em Provérbios 24:12, que diz assim: Não fuja da responsabilidade, dizendo, não sabia o que estava acontecendo. Deus conhece os seus pensamentos. Ele sabe muito bem o que se passa no seu coração e dará a cada um a recompensa merecida pelos seus atos. E aí, esse tema, essa frase, ela fala muito sobre o poder da autorresponsabilidade, porque você assumir, você não delegar, colocar em prática, fala sobre você se responsabilizar e ir lá e executar, fazer o que precisa ser feito, né? Verdade. E aí, amor, um primeiro ponto é que ele perdeu a mãe dele muito cedo, né? Então foi criado pelos avós e aí foi tendo várias circunstâncias e diversidades na vida. Geralmente, pessoas assim têm uma tendência a se revoltar, a se frustrar. A culpar o mundo. Exatamente. A culpar Deus. Eu queria e tudo mais que você pode culpar. De forma resumida, assim, para que as pessoas pudessem entender. Como foi que você foi lidando com isso, nesse processo, e assumindo essa responsabilidade? Aí tem que ser uns 10 podcasts. Exato, por isso que eu pedi pra ele resumir, gente. Porque tem muita coisa pra gente falar aqui hoje ainda. Não, eu perdi minha mãe com 7 anos de idade. Aí a partir desse momento aí eu fui criado por meus avós, que graças a Deus me deram uma ótima educação, avós paternos. Nunca faltou nada, graças a Deus. Só que foi algo bem, como é que eu posso falar pra vocês assim, rígido. Eu não tinha regalias que a maioria das crianças hoje tem, e até na época também tinham. Só que isso me fez muito bem, né? No meu processo de construção como homem, me fez muito bem. Tipo, eu não assistia novela, e graças a Deus, porque meu avô não deixava assistir novela, isso me ajudou bastante. Eu assistia jornal, então eu já era uma criança bem informada para a época. Eu assistia, era raro assistir um filme, quando era permitido para mim assistir um filme. Mas isso foi bom também, porque eu não fiquei me deixando ser influenciado pelos filmes da Disney, que deixa tanta gente aí... Em Nárnia. Pois é. Então, assim, essa foi uma das poucas circunstâncias assim, que teve. Mas eu tive uma boa criação, uma boa educação, nunca passei fome, nada desse tipo de coisa assim. Porém, eu não tinha um certo tipo de carinho que a mãe e o pai dá ali, né? Afeto, passar a mão pela cabeça, como às vezes muitos pais fazem, que, beleza, tem um momento de passar. O problema é quando a gente passa demais e acaba passando dos limites. Só que isso aí foi me forjando. Eu fui entendendo que se eu quisesse algo a mais, se eu quisesse ter uma vida diferente, isso já desde criança, eu fui entendendo que eu teria que fazer esse caminho, que eu não poderia esperar por outras pessoas. Tipo, meu pai, nessa época aí, já estava casado com outra pessoa, morando, já tinha nascido outros irmãos meus também ali, e ele dava, nessa época, muito mais assistência a eles, até por estar morando também, e ele entender que eu não estava passando dificuldade ali, tá? Com meus avós, eles cuidavam de mim.
Só que eu fui entendendo aí que eu teria que fazer o meu. Eu não poderia esperar por pai, eu já não tinha minha mãe. Tinha pessoas que me amavam, sim, não tenho dúvidas, mas também até as condições dessas pessoas, às vezes, não era tão boa para poder estar me ajudando também. Essas pessoas também tinham filhos, entre outros afazeres também. Enfim, dentro disso eu entendi que eu teria que fazer a minha caminhada. E aí, aqui tem vários pontos interessantes, mas eu vou trazer um, que é o fato dele ter usado isso a favor e da forma certa. Porque tem muitas Isso. pessoas que crescem dessa forma e se sentem inferiores, né? E aí quer conquistar tudo, quer fazer, quer crescer. Para mostrar que fez, que Exatamente. aconteceu. E não é o correto, porque você está usando de uma forma errada. Né? Você pode até chegar, pode acontecer, Vai mas continuar vazio. e vai, com certeza, ter muitas sequelas isso, né? Pode afastar a família, pessoas. Certeza. E vários outros fatores que não dá para pontuar aqui. Mas também, aí ele traçou essa caminhada, foi se dedicando, foi aprendendo com as coisas. E eu fui aproveitando as oportunidades. Sim. Porque aí é que tá uma grande diferença. Aproveite, né? As oportunidades. Aproveitar as oportunidades. Porque assim, eu sabia que eu não teria tantas oportunidades. Então, quando algum tio, algum parente, alguma pessoa assim me oferecia fazer um curso ou dar uma oportunidade de participar de algo, ou passar um final de semana na casa de alguém, eu aproveitava, eu buscava ser educado com a educação que eu recebia e ajudar em tudo que eu podia ajudar. Né? Que fosse útil, né? Eu tinha que ser útil, eu entendia que eu podia ser útil. Porque se eu fosse útil, não tivesse trazendo trabalho para essas pessoas iam me chamar mais vezes. Fiz até no começo de uma forma inconsciente, depois eu fui entendendo que era bom fazer aquilo. Então eu comecei a servir. Aprender. E aí aproveitou as oportunidades, aprendeu a servir, buscou fazer o seu, porque você sabia que se você não fizesse, dificilmente você ia conseguir alcançar as coisas. E aí, assim, com 15 anos de idade, meu pai se separou da mãe de meus irmãos, né, de meus outros irmãos, e teve a oportunidade de ele comprar um apartamento, recomeçar a vida, e ele me chamou para ir morar com ele, faltando ali 2 semanas para fazer 15 anos de idade. E foi muito bom, foi um período também, assim, a gente teve nossas dificuldades, só que eu aprendi muito com meu pai, pela forma que ele já era e ele continua sendo, graças a Deus até hoje. Não concordava com muitas coisas que ele fazia, mas acabei aprendendo e vi que muitas dessas coisas que ele fazia eram boas realmente, né? Ele era uma pessoa sempre que gostava de ajudar o próximo, fazia às vezes até se prejudicando, e eu fui aprendendo com aquilo. Meu pai, algo que eu lembro até hoje, ele era muito organizado com as finanças dele. Ele tinha um caderno na época, hoje não tinha esses smartphone, computador, tudo. E ele anotava todas as situações dele financeiras, o que ele tinha que pagar de cartão, estava devendo alguém, precisava comprar algo, ele tinha tudo anotadinho. E todo mês eu via meu pai ali no começo do mês pegando esse caderno e começando a fazer os pagamentos. Aquilo me ajudou bastante em questão de organização e eu aprendi vendo. E meu avô também, na época, era uma pessoa assim que ele detestava fazer dívidas, então ele primeiro juntava o dinheiro para depois ele comprar. Precisa de uma geladeira, ó, segura a onda aí, que eu vou juntar ali 3, 4, 5, 6 meses ali para depois comprar. E aí um ponto interessante aqui também é que ele buscou extrair o melhor, né, do pai dele, do avô, das pessoas que estavam à sua volta. Por quê? Eu mesmo tive algumas dificuldades, coisas do defeito da pessoa, ou tem coisas que você se entristeceu, ou que você passou com a pessoa, que você acaba intensificando muito o lado ruim dela. E aí você acha que nada daquela pessoa serve. E aí que tá um grande erro. E você deixa de aproveitar, de desfrutar e de aprender também. Porque você acaba fechando seu coração. Eu não concordava com tudo, mas eu respeitava e eu buscava entender o que eu podia aprender e colocar na minha vida. Já ali, criança, adolescência, já indo para a fase adulta, eu continuei fazendo isso. Um outro ponto. Aí ele tá falando de criança, adolescência e fase adulta. Ele sempre foi intencional. Algo que eu sempre observei nas falas dele, em algumas coisas, que a intencionalidade. Porque quando você é criança, adolescente, você acaba vivendo, né? Às vezes, antigamente menos mal, porque as coisas não estavam tão evoluídas como estão hoje. Mas hoje você, infelizmente, vê muitos adolescentes que a cabeça ela é pra frente para coisas erradas, né? Mas assim, tipo,
beleza, vejo o meu pai fazendo tal coisa, eu quero empreender. E aí querer pesquisar, querer estudar, como nós, quando a gente estuda um pouco sobre marketing, a galera aqui, meninos novos que já tinham faturado não sei quantos milhões, porque começou, viu algo, implementou, o pai apoiou, deu suporte e aí ali alavancou. Mas fez a parte E dele. não só a questão financeira também, mas em outras áreas de se desenvolver mesmo, seja em um esporte, seja em outras coisas, né? Então, assim, isso aí é muito importante, ter intencionalidade. Independente se você é jovem, se você ainda não tem uma casa para morar, se você não tem um trabalho ainda. Tá pensando em casar. Exato. Ou até pessoas que já são maduras, que já são casadas, que estão aí deixando a vida levar. Permeia pela vida toda. Precisa ter intencionalidade, você precisa ter estratégias. Entendimento do que você tá fazendo. Esqueça aquela música de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Exato. E ter visão, né? Após isso, você teve o primeiro filho, né? Isso, eu fui morar com meu pai com quase 15 anos. 21, novinho. 22. Eu sempre pensei em ter filho assim, 27, 28, 30 anos, nessa base aí. Então, foi perto. Tá mais perto do que eu, de verdade. E aí, depois que teve filho, aumentou ainda mais a responsabilidade. A responsabilidade, né? Eu entendi que ali a vida estava mudando e eu entendia que existia uma grande responsabilidade e aí eu mudei a rota de minha vida. Fui morar com a mãe de meus filhos, né? Os filhos que a gente tem hoje, um casal de filhos e tudo, que é Leonardo e Clícia Luísa. E a gente começou uma nova etapa ali com dificuldades, mas a gente se ajudou nesse processo, a gente conseguiu ir fazendo, a gente teve ajuda da mãe dela. Meu pai, no que ele pôde ali no começo, ele não gostou muito não, mas eu fui cara de pau ali e depois que eu precisei de ajuda, quando eu precisei eu pedi, não tive vergonha nenhuma de pedir, até porque você não pode ter vergonha. Né? Se você estiver pedindo para algo realmente ali honroso, você tem que ir lá e pedir mesmo se você não tiver ou não puder fazer. Né? Enfim, e a gente foi crescendo na labuta, trabalhando, se ajudando. Foi aí quando você também estava estudando para a polícia? Isso. E aí você isso. Ali no ano de 2012 apareceu um concurso. Eu não tinha dinheiro para pagar, na época era R$70. Baratinho. R$70 a inscrição no concurso, não tinha dinheiro e eu pedi a meu pai emprestado. Meu pai não pagou. Quero dizer, baratinho hoje, porque naquela época R$70 meu pai não pagou. E aí, daqui a pouco, eles estenderam o prazo da inscrição no concurso. E aí eu insisti, pedi muito a meu pai. Meu pai foi lá e pagou. E eu disse a ele que ia devolver, né? Assim. E aí eu estudei com os recursos que eu tinha. Porque assim, eu não tinha dinheiro para pagar cursinho. Eu não tinha uma vida boa em termos assim de tranquilidade. Eu tinha que trabalhar, tinha que fazer outras coisas. Só que eu já tinha algumas habilidades. Porque eu gostava de filme, eu aprendi a gostar muito de filme. E aí, na época, né, não tinha as facilidades que tem hoje, aí de streaming, esse tipo de coisa, eu ia aprender a baixar filme da internet. Então, eu peguei o edital do concurso, e aí eu dividi esse edital ali pelas áreas específicas, e comecei a buscar videoaulas na internet, comecei a baixar essas videoaulas, coloquei em pastas separadamente, e comecei a estudar sozinho. Então, em vez de dar desculpas, né, já tinha filho, já tinha responsabilidades, compromissos dentro do lar ali para conseguir arcar, prover. Ele foi da forma que ele tinha. Engraçado, uma vez ele falando que estava ouvindo que ele dormia, cochilava, que ele tinha aprendido por osmose. Por osmose. Porque assim, tipo, a gente já tinha o primeiro filho, ele era muito novo ainda. Então, assim, com as habilidades que eu já tinha ali, tipo, apareceu uma televisão que tinha entrado USB. Então, eu pegava as videoaulas, algumas videoaulas, botava no pendrive e botava na televisão. Aí eu já estava trabalhando em um lugar. Quando eu chegava nesse trabalho, eu botava na televisão e começava a assistir. Só que você ia estar cansado do dia todo, da labuta e tudo. E aí eu ia cochilando, mas ficava lá rolando por minutos, horas ali. Ia entrando por osmose. Eu botava no celular também. Na época começou a aparecer celular ali com chip e tudo. Eu botava as videoaulas ali. Ia dormindo no ônibus ouvindo. Enfim, na hora do almoço ia assistindo videoaula. Pelo celular já. Então isso me ajudou bastante. Era o tempo que tinha. Não podia dar desculpa se quisesse passar. Exato. E aí, o que eu trouxe
que eu vi coisas que nós podemos aprender com o outro, podemos aplicar em nossas vidas. Verdade. Porque a gente tem duas opções, né? De aprender, fazer ou deixar Dá de isso. lado. Só que o que é que acontece com isso? Se você é uma pessoa que não reclama, não achar ruim, tudo bem. Mas se você é uma pessoa que vive murmurando, questionando, principalmente questionando a Deus, porque muitas das vezes as pessoas acham que Deus é o culpado de tudo, que Deus foi o responsável pelo que a pessoa está ali vivendo. E não, porque o Senhor ele quer o melhor. O plano dele é perfeito, ele quer o melhor para sua vida. Com certeza. Mas você precisa parar para ver as suas escolhas nesse trajeto. Exato. Porque acreditem, desde criança ali, quando a gente começa a ter entendimento, a gente já vai traçando o nosso caminho, né? As nossas escolhas, a gente já vai criando aquele filtrozinho, né? Isso. Tomando decisões. E aí, por exemplo, tem criança que pequenininho ali já quer começar a escolher roupa, coisas que mas é dali que começa, né? E aí vai crescendo, o nariz vai ficando em pé, vai virando adolescente, aí só ladeira abaixo. Se não tiver uma boa criação, Exato, geralmente. exato. Infelizmente. E aí, depois disso, veio. Já tinha o que ali? 7 anos na polícia, né? Quando Pediu você. exoneração. Sim. Foi quase 7 anos, né? A gente decidiu no ano de 2021 pedir exoneração, só que eu entendia também que tinha que fazer algo muito diferente do que a gente vinha fazendo. A gente já estudava desenvolvimento pessoal, já cuidava do corpo, da mente, de tudo que a gente tinha acesso ali. Tinha que fazer também porque era uma grande renda que você ia abrir mão, né? Exato. E a gente não tinha nesse momento, né? A gente não tava com outras Não. rendas. Então, assim, só Deus mesmo. A gente só tinha, tipo, não sabia como é que ia ser. Aí no ano de 2021 a gente colocou objetivos bem específicos. O grande objetivo foi realmente pedir a exoneração da PMBA com tranquilidade. E esse com tranquilidade, ele faz muita diferença. E tinha outras coisas ali, meta de livro, meta corporal, sei lá, de família, de viagem, de várias coisas assim. Então foi um ano ali que a gente abdicou de muita coisa que não nos ajudava de uma forma intencional a chegar nesses objetivos. E foi muito bom porque a gente conseguiu acelerar esse processo. Isso. A gente cresceu, posso falar tranquilo ali, a gente cresceu em 5 anos em um. Verdade. Só em termos de estudo, em termos de foco, em termos de disciplina, a gente cresceu muito mesmo. Se ajudou, nosso relacionamento cresceu muito. E até hoje nós colhemos frutos dessa época, né? Com e certeza. Aí a gente vai só afunilando, mas ali foi realmente uma fase... E a partir daquele ano ali que a gente começou a entender um pouco o trabalhar de Deus em nossas vidas, mesmo a gente ainda não servindo a Ele. E a gente começou a perceber algumas coisas assim fantásticas da parte de Deus para a nossa vida. E começamos a buscá-lo também ali, naquele ano. Verdade. E aí, amor, eu quero pra gente fechar essa parte, Sim. que você possa falar hoje em uma área que eu admiro muito e que é a parte, seu papel de esposo, né? Uhum. Porque existe uma autorresponsabilidade nessa área, como líder, como sacerdote, porque as outras funções, né, vêm depois, pai, amigo, empresário, Sim. profissional, mas como esposo hoje, o que é que você entende assim que você vê que são diferenciais, que você aplica, que você faz e que colhe frutos, né? Porque tem o ditado que você quer conhecer o homem, olhe para a mulher dele. E não é que isso seja uma receita de bolo, mas diante do que eu vivo e do que eu vejo, e que você já viveu também, muito sentido. É claro que às vezes o casal ele pode estar desalinhado e aí um pode estar em um nível e o outro aqui. Acontece. Mas também. Eu te digo, se ele tá aqui, ele tem a capacidade de, se a pessoa quiser, e te levar junto. Paciência, com habilidade de levar junto. Mas tem que ter muita paciência, porque é muito mais fácil você subir sozinho, né? Assim, você ter que tratar o outro como um peso, e aí você acaba abrindo mão. Aí não é parceria, aí não é casamento. Exato. Então, nessa área, hoje, como líder, como esposo, o que é que você tem? Começa lá de trás, na verdade. Logo quando a gente estava namorando,
a gente sentou, a gente conversava, a gente tinha muitas conversas Muito. difíceis, né? Que é algo que a gente recomenda, que todo casal tenha conversas difíceis, elas são necessárias. Para não esperar brigar, não esperar acontecer algo trágico, para depois tentar alinhar. Vai tendo conversa difícil enquanto as coisas estão boas, Sim. que vocês vão conseguir alinhar antes. Ali, a gente teve o entendimento que foi uma das perguntas que a gente se fez. E aí, até o fim da vida? Ou qualquer besteirinha vai se separar? A gente teve entendimento que um queria muito o bem do outro e a nossa intenção era ficar junto até o fim da vida. Sim. Correto? Pronto. A partir desse momento eu entendi que eu tinha que melhorar muitas coisas e você também teria que melhorar muitas coisas. Pronto. E que se eu falasse algo para você, mesmo que machucasse, mesmo que não chegasse tão bem em você, não era com a intenção de te machucar. Eu poderia realmente ter errado, mas não com a intenção de te machucar. Então, com isso, a gente já começa a compreender as coisas de uma forma melhor. Eu entendia que para que a gente pudesse crescer, a gente tinha que ter basicamente uma mentalidade bem parecida, objetivos bem pareados ali, e a gente teria que se ajudar. Sim. Pronto. Então, eu tinha que ajudar você em áreas que ainda você não tinha uma desenvoltura, assim como eu poderia aprender muitas coisas com você em áreas que eu ainda não tinha desenvoltura. E eu já fazia algumas coisas que eu entendia que seria essencial para esse crescimento como casal. Tipo, o cuidado com o corpo. Eu já cuidava do meu corpo. A gente até se conheceu cuidando do corpo, só que ela não tinha disciplina o suficiente ainda para ter uma constância nesse cuidado. E aí que entra os pontos, né? Por exemplo, o que é que eu trouxe em relação ao papel, né, de esposo e como homem? Liderar, prover, proteger, Cuidar. e cuidar. Então, assim, o fato de você encorajar é um papel do líder. Isso. Você como homem. Por mais que você veja que a situação tá precária, já desanimou, já cansou, mas você precisa de estratégias para Exato. tudo, para Isso. tudo. Você Até tem que numa você tem que conversa. vestir sua roupa de sapo e dar seus pulos. Exato, exatamente. E aí, o fato de proteger, o fato de prover, porque quando a pessoa ela diz que não vai fazer algo, ou que ela não quer algo, ela também tem o lado dela, ela tem um motivo, ela tem uma razão. No meu caso, preguiça, era cansaço, era desânimo, era indisciplina. As tentativas que ela não conseguiu. São várias coisas, porque ele mesmo acompanhou. É. Foram anos e anos, não foi amor? Foi. Muitos anos para romper em muitas áreas. Exato. Então, você aí, como homem, como líder, como sacerdote, você tem essas responsabilidades que o próprio Deus conduziu. E a gente vai chegar lá. Exatamente. E aí a gente começou, nessa área. Então, eu ajudei a ela a começar a praticar a corrida. Então, eu voltei várias casinhas. E aí a gente começou a andar. Depois a gente começou a trotar. Depois a gente começou a correr um pouquinho e andar. Depois começou a correr, escrevi ela em corrida. Comprei acessórios que podiam ajudar, que podia dar aquele up assim. E eu dei passo para trás, literalmente, para poder ajudar ela a ter disciplina nessa área. Depois eu entendi que ela tinha que ler. Aprender a ler de verdade, gostar de ler. Então, comprei livro. Mostrei como é que eu fazia para eu ler vários livros durante o ano. Tive muita paciência. Teve livro que ela botou na bolsa, não leu nada, o livro se machucou todo e tudo. Depois esse livro sumiu, nem sei se emprestou, o que foi que aconteceu. Enfim, fui ajudando ela em áreas que eu entendia que lá na frente íamos colher frutos interessantes. Isso. E aí, tem um grande diferencial que eu posso falar assim tranquilamente. Eu sempre li e estudei com o entendimento que eu tinha que praticar aquilo que fosse bom que eu aprendesse. Eu não lia por ler, e eu continuo fazendo isso. Então, eu lia muitos livros de desenvolvimento pessoal e buscava aplicar em minha vida, primeiramente. Isso. E isso foi realmente me ajudando a crescer um pouco, né, em algumas áreas da vida. Quando Jesus nos resgatou, meu livro principal se tornou a Bíblia. Meu estudo principal diário se tornou a Bíblia. E assim, vai ser assim até quando ele voltar para nos resgatar aqui. Então, o que é que acontece? Eu fiz a mesma coisa. Na Bíblia tem tudo que a gente precisa.
Tudo é que a gente precisa para se posicionar como sacerdote na nossa casa, como líder na nossa casa, como provedor, como o protetor da nossa casa ali. Então, eu comecei a estudar a palavra com a primeira intenção de ser confrontado por ela, aprender dela para que eu colocasse em prática. Por consequência, a Bíblia nos ensina tudo isso que a gente está falando aqui. Então, a Bíblia me ensina a ser um esposo melhor, um servo melhor, um amigo melhor, um pai melhor, um provedor melhor, até um empresário melhor. A Bíblia me ensina. Agora eu tenho que buscar, aceitar o confronto dela e buscar colocar isso em prática. E é isso que eu venho buscando fazer todo dia. Perfeito, esqueça. Perfeito só tem um, mas a gente tem que buscar a excelência. A gente tem que buscar melhorar esses aspectos aí. E aí é onde que entra, que eu aprendi isso. Não delegue o que só você pode fazer. O que seria isso? Se você não levantar para treinar, alguém vai ter como treinar por você? Não. Então não delegue. Se você não estudar a palavra, alguém vai estudar por você? Não. Então não delegue. Se você não cuidar da sua saúde mental, alguém vai fazer isso por você? Não. Então não delegue. Se você não cuidar da sua esposa, alguém vai fazer isso por você? Ah, com certeza. Então não delegue. Entendeu? Então não delegue. Você tem que cuidar dela. Você tem que fazer aquilo que a palavra manda você fazer. É basicão. É basicão, é básico bem feito. Dia após dia. Ah, você vai acordar todo dia, oh amor, aquele beijo de língua maravilhoso. Não, eu sei que não vai ser assim. Só que assim, deixa eu falar uma coisa pra você. A palavra de Deus manda, instrui que a gente ame nossas esposas assim como Cristo amou a igreja. O nome desse amor é amor sacrificial. Sacrificial. É aquele amor que você dá a sua vida pela outra pessoa. Isso aí você não é aquela, não é emoção, é intencionalidade. Você tem que entender que a sua intenção é essa e você tem que viver com essa intenção e tem que fazer por onde. É simples assim, não tem mais ou menos, porque Cristo morreu pelo povo dele, pela igreja dele, entendeu? Para salvar todos aqueles que declarar ele como Senhor e Salvador. Então, é o mesmo que você tem que fazer com a sua esposa. E não é aquela coisa, hoje eu não tô afim, hoje ela me chateou, hoje ela tá naqueles dias. Esqueça isso. A sua parte é a sua parte. E você tem que fazer, independente. Então, assim, não delegue o que só você pode fazer. Cuidar dos seus filhos, só você que pode fazer isso. Entendeu? Melhorar alguns aspectos de sua vida, é só você. Você pode ter o dinheiro que for. Você pode ter o tempo que for. Mas tem coisa que você não vai conseguir delegar. Entendeu? Você quer chegar no shape? Você vai ter que pagar a sua etapa. Não tem pra onde ir. Vai ter que fechar a boca, vai ter que se alimentar melhor, vai ter que treinar. Não tem pra onde ir. Eu quero ser maratonista. Beleza, vá lá. Vá firme. Agora você vai ter que pagar essa etapa, você vai ter que treinar. Pra você chegar até o final e chegar bem, né? E o dinheiro também não compra tudo. Não compra, de jeito nenhum. Coisas que realmente você vai ter que ralar. Então assim, não delegue que só você pode fazer. Eu aprendi, apliquei isso na minha vida e continuo aplicando. E tem coisas que realmente pode aplicar também. Exatamente. E eu quero aqui agora uma solução prática que você deixa para as pessoas que cansaram do que estão fazendo, mas decidiram que querem viver algo novo. Novo? É. Cansei do que eu estou fazendo, mas eu quero mudar, eu quero viver algo novo a partir de agora. Vou criar essa autorresponsabilidade que o tempo todo nós falamos aqui. A primeira coisa é parar de dar desculpa e culpar os outros. Porque são duas coisas diferentes. Primeiro, você dá desculpa para quem você quiser, de tudo. E você pode ser geralmente a pessoa que culpa os outros. Minha esposa, minha mãe, meu pai, meus filhos. Porque eu trabalho 24 horas, é porque eu faço. Beleza. Enquanto você continuar assim, não vai mudar nada. Tem que parar de dar desculpa. A primeira coisa é parar de dar desculpa. A segunda é, o que realmente é importante para mim? Bota no papel. Como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso conquistar isso que é importante para mim?
E aí você vai traçar um plano para isso, vai organizar e vai começar a condicionar a sua vida em cima daquilo que realmente é importante para você. E vai deixar o resto de lado. Vai ter que abdicar de muita coisa para você realmente conquistar o que é importante para você. E aí, no final das contas, você não vai conseguir delegar o que só você pode fazer. Muito bom. Estou aqui ouvindo e aprendendo e reforçando, porque nós, como seres humanos, temos a dificuldade em nos mantermos constantes. Então, o tempo todo, é por isso que a palavra diz, né? Que o tempo todo, nós precisamos nos alimentar, porque o espírito é forte, mas a carne, ela é fraca. Então, o tempo todo a gente precisa estar se fortalecendo para que nós venhamos a estar todos os dias buscando algo novo e lapidando o que a gente já está fazendo. Para que você não caia na mesmice, você não procrastine, né? E entregue os pontos aí. Então, inclusive, eu quero deixar aqui para vocês, porque foi algo que me ajudou na época. O Wesley comprou, lembra, amor, aquele livro O Poder da Autorresponsabilidade, que é de Paulo Vieira. Bom. É um livro bem pequenininho, dá para você ler Bem prático. Bem rápido, tem algumas coisas que você pode escrever ali. Ele vai pedir para você fazer alguns passo a passo, e aí você pode comprar, fazer esse investimento e já dar esse start aí de alguma forma. Vamos colocar em prática. E aí, chega agora nos comentários, fala o que você não gostou, fala o que você gostou. A verdade dói. O que você já faz, tá? Confronto. Deixa aí, curte, pode curtir, compartilhar, envia para alguém que possa estar precisando ouvir isso também. E o que a gente traz aqui não é nada do que a gente não viva. E aí é doloroso pra gente também. E normal. Mas por isso que aqui, graças a Deus, tem a liberdade. Assiste quem quer. Porque a gente só tá falando algo que deu certo pra gente. E continua, né? E pode dar pra você também. A gente tá buscando algo. E não espere motivação. Diferente. Esqueça a motivação. Vou deixar aqui o nosso Instagram, @meucasalwl. Acompanha lá. Nós também postamos bastante conteúdos lá. E até o próximo vídeo. Deus abençoe. Até mais.